Eu sou a Maíra Weber, pesquisadora do Instituto Positivo. Começa agora o programa Ler Transforma. Aqui trazemos discussões sobre o universo da leitura e do fomento à leitura literária. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Oi, eu sou a Naira Gazaf, jornalista do Instituto Positivo, e a gente chega agora à nossa 6ª edição. Estamos muito felizes e para essa edição super especial vamos receber hoje a Alian Amiri, ela que é arte educadora, artista visual, escritora de literatura infantil e produtora cultural, atuante na aldeia Ucaí, em Teresina, no Piauí. Seja muito bem-vinda, Alian. Então, um prazer imenso estar com vocês, gratidão imensa ao Instituto Positivo por esse convite que honra toda a tradição e ancestralidade nossa, povo indígena. Muito obrigada, Alian, eu estou emocionada com a tua presença aqui com a gente. Antes, eu queria que a gente começasse a debater sobre leitura, eu queria te perguntar qual a tua origem, onde você mora, qual o seu papel na sua aldeia indígena? Conta um pouco pra gente da tua história. Eu sou Alian Amiri, eu sou do povo Guajajara, pela descendência da minha mãe, e do povo Timbira, pela descendência do meu pai. E lá na aldeia indígena Ucaí, em Teresina, eu sou vice-cacica. Minha mãe é a cacica da comunidade e eu atuo como vice dela, né? E lá a gente trabalha com as questões étnico-raciais, com a literatura indígena, a oralidade, trabalha com as medicinas, que aí entra a parte espiritual dos banhos de ervas, dos chás e até massagens ancestrais. Que maravilha! Alian, conta um pouco pra gente qual que é o teu olhar sobre a literatura infantil brasileira. E se dentro desse teu olhar você sente falta ou está vendo o crescimento do papel da literatura indígena? A literatura brasileira, ela tem um papel importantíssimo em mostrar para a sociedade as vivências sociais, as histórias, narrativas imaginárias. E essa literatura, ela demarcou lugar durante muito tempo e demarca hoje. E aí vem a expansão da literatura indígena, que está sendo abarcada no nosso país, mostrando as vozes ancestrais, mostrando as culturas dos povos dentro das aldeias, no contexto de urbanização nas cidades. E essa literatura, ela traz a multiplicidade de saberes, falando sobre o que nós somos, o que nós queremos, estar no coletivo, social, estar no individual de cada lugar. É uma literatura que vai falar sobre vidas e ela tem crescido junto com a literatura brasileira, porque ela é uma literatura brasileira originária. Maravilha. As obras indígenas, elas, além, de reforçar essa identidade e valorizar a cultura indígena, elas geralmente também são associadas a histórias que falam da conservação da natureza, do bom convívio, com animais e mesmo com a floresta. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que a leitura dessas obras ajuda os leitores na compreensão de mundo. A literatura indígena, ela vai falar exatamente disso, Naira. Ela vai contar a história da natureza, dos rios, da montanha, dos pássaros, dos bichos e da gente. Porque nós, povos indígenas, a gente não separa a natureza da gente. A gente é a própria natureza. A gente não fala assim, eu vou para a natureza, para uma praia, descansar um pouco, ver o mar. Não, eu vou para a natureza, para a praia, porque eu vou senti-la, porque eu também sou parte daquele oceano, eu sou também aquele grão de ser que está ali. Então, essa literatura, ela vai falar sobre as vivências nos territórios, quando fala do rio, o rio como um ser, o rio como um avô, uma pedra como uma avó, e vai trazer essa etnofilosofia de vida, de falar com o vento, porque nesses tempos de agora, a gente vive com muita pressa, né? A gente é muito tempo do relógio, a gente está fazendo uma leitura de um livro, mas a gente já está pensando o que a gente vai fazer amanhã, o que a gente vai preparar para o jantar, quais são as metas que nós temos durante o mês.
E a literatura indígena, ela tem um tempo, que não é esse tempo de pressa, é um tempo que vai trazer vivência da natureza. E a gente sabe que uma árvore, ela não é forçada a cair as folhas, a dar os frutos. No seu ciclo natural, ela tem esse tempo das coisas. Então, a literatura indígena ela vai trazer esse tempo, vai ajudar a gente a meditar, a refletir, a respeitar a vivência dos povos em toda a diversidade do Brasil. E queria que você comentasse um pouquinho também, porque hoje existe mais do que nos últimos anos, eu acredito, existe uma preocupação muito grande com a natureza, com o meio ambiente. A gente vê cada vez mais os governos e empresas se preocupando com a sustentabilidade. E de que maneira você acha que a literatura indígena pode contribuir com isso, com essa preocupação, com as crianças, né, que hoje são crianças e amanhã vão ser os adultos que vão estar à frente de projetos, de empresas? É muito importante uma literatura que traga o vocabulário da natureza, porque as crianças do nosso país e do mundo têm palavras que elas não utilizam no vocabulário mais. Elas não falam mais a palavra cuia, cujuba, que é um fruto nativo. Elas não falam mais jenipapo, aroeira. Elas não falam mais, né, as matas, araucária. Elas não falam muitas vezes essas palavras. Talvez aqui no Paraná elas consigam falar certas palavras, mas lá no Nordeste elas não têm conhecimento dessa diversidade que é a natureza no Brasil. Então a literatura indígena ela vai trazer palavras que são palavras de origem ou tupi-guarani ou da outro tronco linguístico que é o macro-G, mas que faz parte do vocabulário brasileiro, porque nós não falamos o português lá da Europa, nós falamos o português que tem palavras indígenas, palavras de matrizes africanas, como por exemplo a palavra jacaré, significa aquele que tem os olhos que olha para o lado. Maracujá, quando você parte o maracujá, você fica com duas cuias. Então, maracujá significa duas cuias. Abacaxi significa fruto que cheira. E ninguém esconde abacaxi de casa, todo mundo sente o cheiro de longe, né? Então, é essa literatura que vai despertar que nós estamos vivendo em um ciclo de aceleramento, mas que a gente precisa conduzir o nosso olhar, as nossas vozes, a nossa escuta ao ciclo da terra. Tudo isso é literatura para nós povos indígenas. Um rio que fala, uma avó que conta uma história, quando você gosta de uma comida como cuscuz, como uma tapioca, tudo isso é origem indígena, tudo isso está na nossa literatura e está no contexto e no cotidiano do povo brasileiro. Por quê? Porque é cultura indígena brasileira. Ótimo, Alian. Alian, a ideia de que a gente tem que pensar no hoje, no aqui e agora, e no outro, ao mesmo tempo no todo, e a ideia de que todos somos um só, como você disse, junto com a natureza, esses são temas recorrentes também na literatura indígena? Sim, são temas recorrentes porque a gente não existe o eu, existe nós. Quando eu lembro que a minha avó, que ainda não estava encantada, que para nós povos indígenas a pessoa nunca morre, ela se encanta, ela está em presença viva de memória. E aí minha avó dizia assim, leva essa bacia de farinha para casa da tua tia, e aí levava. E ela dizia que essa bacia nunca voltava vazia, ela trazia ou com alguma fruta, ou com alguma massa para fazer a tapioca. E a gente tinha essa troca. Por quê? Porque a gente vive na coletividade. Porque se está bem para o outro, para mim também está bem, né? Então, a literatura indígena, ancestral e dos tempos de agora, ela vai falar disso, desse coletivo, de eu preocupar com o outro. E esses livros escritos por diversidade de autores indígenas, eles vão construir isso. Eles vão falar de uma aldeia que é coletiva, de uma aldeia que traz uma vivência com os animais, uma aldeia que se pinta a pintura do jabuti no corpo. Por que ela se pinta? Porque o jabuti é um ser sagrado. Então ele não vai ter esse ego de dizer que eu estou sozinho no mundo.
Não, mas eu estou com outro, estou com outros seres, né? Isso é o que o Ailton fala também, né? O futuro é ancestral. É quando a gente olhar para a gente, entender de onde que eu vim, quais são os povos que eu tenho origem, né? Para essa memória não se apagar. Porque a memória ancestral, ela é coletiva, ela tem a capacidade de trazer essas trocas de saberes. A gente não vai falar que um saber é maior ou melhor do que o outro. São saberes diversos. E é essa coletividade que a gente traz o pertencimento de aldeia. A aldeia não como um prisionamento isolado, mas uma aldeia que, como a Aurita Tabajara fala, né? Pés na aldeia, mas o coração no mundo, né? Então é isso que a gente é. Nós somos nós, né? Com o coração no mundo. Nossa, que maravilhoso quando todos entendermos que isso é fato, né? E de que isso ia melhorar o mundo. Você falou do Ailton, o Ailton Krenak é uma grande referência na literatura, agora membro da Academia Brasileira de Letras, né? Mas na literatura indígena, né, Alian? Sim, na literatura indígena ele traz livros para as infâncias, ele traz livros para a expansão das nossas consciências, né? É um autor que ele deixa a gente respirar com o tempo do vento, né? Eu aprendi muito com o Ailton quando ele escreve e entendendo o que é a humanidade e o que é cada ser que coabita aqui nesse território chamado Terra. Aí, às vezes, eu falava assim, Ailton, eu tô assim um pouco cansada, estressada, ele tô percebendo. E aí eu lembro do teu livro, O Futuro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Que ele fala de agora e fala de futuro. E também tem o futuro ancestral. Mas no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, tem uma parte que ele fala assim, quando sentires que o chão vai desabar, respira e empurra para cima. Ou seja, você tem que respirar, se acalmar, porque para nós indígenas a respiração é uma conexão com o som da terra e com o da nossa mente. Então, quando a gente respira, a gente consegue conectar as nossas próprias respostas, né? Então, esse futuro, ele não é distante. Para o povo indígena, a palavra futuro, ela é também colocada como amanhã, porque é o que está mais próximo da gente. A gente não fica planejando daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, né? E aí eu trago também a voz do Daniel Munduruku, que ele fala, criança é o agora. A gente não deve perguntar para a criança, o que você quer ser como crescer? Ele não vai saber, é uma coisa muito distante. Ele vai dizer, eu sou criança, eu sou uma criança. Então a gente deve escrever a literatura para as infâncias, para o agora, para o que essas crianças estão precisando respirar, para além desse ar que está aqui, para além do que está coabitando entre a gente, né? O que elas estão precisando ler? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância da redução dos estereótipos, pensando em ajudar os leitores, os novos leitores, a compreenderem essa diversidade étnico-cultural, né? E a formação, a importância da comunidade também, para essa formação de identidade. Então, os estereótipos, desde as nossas infâncias, a gente escuta. Indígena é aquele que fala a língua que ninguém entende. Indígena é sempre uma pessoa de cabelo liso, de olhos puxados, de tom de pele marrom com avermelhado. Mas não, esses estereótipos, eles devem ser apagados. Porque o Brasil é diverso. A colonização marcou corpos e espíritos, ocasionou a miscigenação. Então, tem indígenas do cabelo cacheado, tem indígenas com tom de pele mais claro. Então, o que diz que é indígena? Aquele que se autodeclara. Se a pessoa diz, eu sou indígena pertencente ao povo Guajajara, ao povo Acroagamela, ao povo Camaiurá, ela sabe de onde ela veio, ela sabe a sua origem. Então, nas escolas ou nas instituições culturais, as pessoas querem apresentar o indígena como aquele indígena dos livros antigos. Mas, na verdade, que a nossa diversidade ela é imensa. Uma outra
situação que a gente deve comentar sobre estereótipo é pensar que indígena é tudo igual, da mesma etnia, que fala a mesma língua, que usa o mesmo cocá, que usa as mesmas pinturas, que está sempre com o cocá, com o rosto pintado, todo com a sua indumentária. E quando vê o indígena sem essas roupas, ou com calça jeans, ou tomando um sorvete, ele não deixa de ser indígena. Como, por exemplo, se uma pessoa que é italiana, ela chega no Brasil, ela vai usar, por exemplo, umas pulseiras indígenas, ela não vai se tornar indígena. Então, a gente, quando tira essas pulseiras, a gente também não deixa de ser indígena. Então, são essas comparações, esses estereótipos. E no Brasil, eu tenho essa vivência etnoeducacional, que a gente, percorrendo lugares, os educadores, pessoas que estão na gestão de ensino, elas têm diminuído essas situações constrangedoras e de estereótipos. Ainda bem que já tiraram a música da Xuxa de cena, aquela música que dizia que índio fazia barulho. Algumas escolas já deixaram de fazer cocá de papel, que isso é extremamente importante, porque muitas vezes o cocá não representa uma etnia, ou não representa os povos indígenas, ou querer pintar o rosto das crianças com 2 linhas no rosto, né? Então são esses estereótipos que a gente precisa entender que existe diversidade e que existe a palavra respeito. Quando eu pesquiso sobre a etnia Inã, que habita a Ilha do Bananal, em Tocantins, eu entendo que eles têm uma cultura, têm um canto, têm uma língua diferente. Quando eu pesquiso o povo lá no Piauí, Tabajara, lá de Piripiri, eu entendo que eles têm um cocá diferente, com a fibra do Buriti, que eles se pintam de forma diferente, que eles cantam um canto diferente. Então, são esses estereótipos que não precisam mais demarcar o nosso território. Porque a gente precisa entender quem é indígena, onde é que os autores e escritores estão falando sobre as nossas narrativas, quem são eles? São essas perguntas que nós, educadores, a gente consegue responder livremente quando está nesse ciclo de educação. Até porque você comentou um pouquinho, né, sobre essa diversidade. Como é rica essa diversidade, né? E que para cada etnia, os ornamentos têm um outro significado. Cada pintura tem um significado, às vezes, para uma etnia que é diferente para outra. Então, tudo isso precisa ser levado em conta, né? Exatamente, porque o Brasil tem mais de 305 etnias, né? Já colocado isso em pesquisa. Nós falamos mais de 275 línguas, também já foi colocado em pesquisa. Vocês imaginem uma nação dentro de outra nação. É uma diversidade imensa para pensar que existe um povo só. E aí eu trago à memória que um dia eu fui dar uma palestra, só que eu não fui com cocá, eu não fui pintada, eu não fui com nenhum adorno do meu povo, porque esse dia representava o encantamento do meu pai, né, que se encantou, e é o dia que eu escolho para não me pintar, porque ele era uma liderança em respeito à memória viva dele. E aí quando eu cheguei lá no espaço, falaram assim: Alinha, por que você não está de indígena hoje? Aí eu falei assim, já é um tema para nossa palestra. E aí lá na frente eu falei, gente, indígena não precisa estar o tempo todo pintado, não precisa usar adorno o tempo todo. E hoje eu não estou em respeito a uma memória ancestral. Eu disse, então é isso. Ou porque ia ficar bonito se tivesse. Eu disse, não, mas eu continuo sendo a Alian, eu só não estou com os adornos. Mas existe muito isso, né? Ainda muita parte do que a gente já falou agora e se estendem, né, para o público que está aí, a gente percebe que em algumas situações a gente consegue conviver, dialogar e tem essas cenas, essas situações que às vezes para um não indígena parece que é uma coisa tão simples e óbvia, né? Mas aí para nós indígenas isso se torna complexo porque a gente entende que o Brasil ainda precisa entender quem são os povos indígenas. Exatamente. Alian, como nós, mediadores de leitura, eu digo nós porque os mediadores são os professores, são os familiares, né, os pais, os avós, enfim, quem está ali em contato com a criança, puxando pela mão para que ela se encante com os livros, como que a gente pode apresentar a literatura indígena sem folclorizar e sem simplificar as narrativas?
coisa que está acontecendo nos espaços de educação e de cultura são esses espaços que são riquíssimos, que têm sido criado, que têm gerado a diversidade de leituras. E a leitura indígena, dentro desses espaços, ela traz uma importância muito grande. E o papel do educador é mostrar com respeito essa construção do que é o saber indígena, que o saber indígena ele está dentro do território, das aldeias, ele está no contexto urbano. Então, os escritores indígenas eles vão relatar as vivências da aldeia. E aí, a forma como esse mediador vai encaminhar essa leitura para o seu público é que vai trazer o encantamento, o pensamento, as perguntas e as reflexões. Então, a literatura indígena, eu costumo pensar que ela é plural, porque ela abarca a diversidade de artes. Quando a gente está lendo o livro de um autor indígena, a gente entra na história e a gente quer encenar essa história. Então, um papel muito importante do mediador de leitura vai para além do ler as palavras e construir aquela frase. Ele vai conseguir assoviar, ele vai cantar, ele vai fazer com que os sons saiam do próprio corpo. E essa dinâmica que as crianças se encantam com a literatura indígena, que os jovens percebem essa diferença de outras literaturas. Não estou aqui trazendo uma literatura maior ou melhor, estou falando da nossa diversidade, porque ela fala e o leitor ele escuta e ele reflete. Porque a gente vai falar de uma cobra que passa, mas essa cobra ela não vai assustar. Porque outras culturas fazem a gente ter medo da cobra. Todo mundo acha asqueroso ou do sapo. Mas ele vai trazer um som para a história do sapo. Vai trazer um movimento para essa cobra. Ora vai comparar essa cobra a um rio. Ora essa cobra descasca e segue a sua renovação no seu caminho. Então é uma literatura que ela desperta a imaginação do ser humano que não se afasta da natureza. Aproveitando que você falou sobre os mediadores de leitura, né? Eu queria entender, assim, de forma geral, como que as crianças indígenas recebem a leitura e a literatura? E ainda, se você, né, tiver alguma experiência dessa para compartilhar, como que as crianças não indígenas recebem as obras, a leitura de literatura indígena? As crianças indígenas, elas, ao ler nossos livros, elas se sentem pertencentes. É contando a oralidade do que ela vivencia na aldeia, nos territórios diversos. E é prático. Na hora que ela olha uma imagem no livro de uma criança pintada, ela sabe o significado da pintura. Essa pintura é da menina que passou da infância para a adolescência. Ou essa pintura é da borboleta. Essa pintura é de uma planta de cura. Ela sabe identificar. As palavras indígenas, dependendo da etnia, também elas sabem o significado, sabe a importância do que é a palavra. E algumas literaturas indígenas falam muito de avós. Então é a vivência delas ali. Porque nas culturas indígenas, as pessoas, as avós, os avós, eles têm uma importância, porque eles são memória viva. Então, a preocupação do ancião é de falar o que ele aprendeu desde a sua infância até aquela faixa etária. E a criança, na hora que ela percebe que o ancião está falando com ela, e ela lê um livro, ela sabe que ali é a voz da ancestralidade de um ancião. Então, é um livro que conta a sua vivência, a sua identidade, a sua memória. Então, as crianças indígenas, de acordo com a sua etnia, de acordo com o livro, o autor do livro, elas vão se sentir pertencentes. E muitas vezes uma etnia, por exemplo, lá do Xingu, uma etnia Camanhurá, escreve um livro. E eu da etnia Guajajara, lá do Piauí, escrevo um livro. Mas existe uma interculturalidade e etnocultura, que uma criança ela vai se sentir pertencente de acordo com a vivência de uma outra criança de outra etnia diferente. Então eles vão se encontrar
e eles vão perceber que a sua história de vida está sendo contada ali. As crianças não indígenas, elas vão receber com encantamento, porque elas vão perceber que fala muito de natureza, que fala de brincar, muito brincar, e elas vão querer fazer, querer aprender, querer imitar os sons. Elas vão achar bacana a voz do corpo, que a gente chama, né? Que é fazer barulho, né? O movimento com as mãos, com o pé, ou então imitando o movimento dos animais, meditação com os animais. Tudo isso tem nos livros indígenas. E aí elas vão começar a respeitar a literatura e as outras crianças indígenas que estão convivendo ali com ela dentro do espaço de educação ou de cultura. Então são narrativas em que às vezes as crianças não indígenas percebem que está dentro da casa delas. Porque a cultura indígena ela não é a cultura que está apagada. Porque pessoas não indígenas, que se autodeclaram não indígenas, mas elas têm uma tradição, elas têm uma memória familiar de origem indígena, embora venha um processo de miscigenação, como eu havia falado. Como, por exemplo, tem crianças no Paraná que eles têm rede dentro do apartamento. E rede é origem indígena. E aí a professora ou os mediadores de leitura levam a rede. E aí tem criança que vai, eu tenho em casa. Então a rede é o lugar de ocupação para aquietar o corpo, para descansar. Então essas redes, elas estão, né, nas histórias, como por exemplo da Márcia Cambeba, ela vai contar a história da origem da rede, né, da rede de descanso, rede de dormir. Então essas crianças, muitas vezes, a cultura indígena está enraizada dentro desse contexto familiar da criança não indígena. A forma da criança às vezes ficar de cócoras, ela não tem aonde sentar, ela fica agachada ali de cócoras, e é um tipo de performance que eu chamo indígena, de aquietar o corpo e de ficar em roda, porque se eu ficar em pé, começar a conversar, e todo mundo vai escutar, minha voz vai projetar, e eu não quero que todo mundo escute. Então, eu me agacho, eu fico em roda, e aí o som fica aqui nessa roda, ele não vai expandir. Então, são formas como as crianças se percebem vivenciando dentro dessa literatura, que é uma literatura imaginária, que é uma literatura de vivência de territórios diversos, e que ela encanta, que ela enaltece. E eu não falo só da literatura para as infâncias, para a literatura para os jovens, para os adultos, para a diversidade de faixa etária. É uma literatura que é gostosa de ler, assim como outras literaturas não indígenas são maravilhosas, alguns contextos que envolvem essa paisagem exuberante que é o nosso país, mas que essa literatura indígena ela vai trazer essa paisagem não só de árvores, mas de encantamento do que representa uma árvore. E acaba nos ajudando também, que nem você comentou, né? Muito da nossa cultura, nós não indígenas, muito da nossa cultura tem elementos, né? Tem palavras, como você comentou, a rede, né? Tem palavras, tem coisas, tem elementos da cultura indígena que fazem parte do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não identifica como elementos da cultura indígena. E você acha, então, que a literatura indígena nos ajuda a identificar, a fazer essa ponte? Exatamente, ela vai trazer essa confluência, esse encontro, né, da cultura indígena com a não indígena, trazendo a interculturalidade, quando a cultura não é maior nem melhor do que a outra, mas elas se encontram, elas confluem e conseguem viver, sobreviver ali. Então essa ponte da literatura é muito importante porque ela vai falar para o Brasil, para a educação, para a cultura, para os formadores, para os educadores, quem somos nós. Vai falar da diversidade de povos, vai falar que existe indígenas de norte a sul desse país, que muitos povos foram, sim, exterminados, muitos povos aconteceram essa dizimação de corpos e de espírito, mas que a gente ainda resiste com a nossa forma de viver, com a nossa forma de falar, de se relacionar com essa sociedade,
com essa formação exuberante do que é o cidadão, né, no nosso país. E ela ajuda a construir de forma respeitosa uma diversidade brasileira de social, de educacional, cultural. Por isso que quando as pessoas, os estrangeiros vêm para o Brasil, eles ficam encantados por conta dessa nossa diversidade, né? Olha, eu vou para a Bahia, fala de um jeito, eu vou para o Piauí, fala de outro, eu vou para o Paraná, falando de outro. São, como a gente estava falando mais cedo sobre doces, né? O nosso país é de sabores e sotaques, né? Essa diversidade imensa. E somos todos miscigenados, né? Que chegue logo o momento em que haja respeito a essa miscigenação que é natural do nosso país, do nosso Brasil. Alian, eu tive na Flip vendo você, assistindo uma palestra tua, e você tem um papel de arte educadora e de atuar muitas vezes nas escolas, valorizando as vozes indígenas. E eu me lembro que eu ouvi com muito carinho, maravilhado, uma história que você fala do sentir, né? E que você falou de um adorno de madeira. Você pode contar essa história aqui pra gente? Eu tenho percorrido alguns lugares, e os lugares muito simbólicos que são as aldeias indígenas de referência, né, nacional, são várias, a gente traz referências de algumas histórias, né? E outro dia eu estava com uns parentes Chavante, né, lá em Brasília, conversando, e eles afirmaram que essa história ela é verdadeira. E na rede social eu estava vendo um vídeo que tinha uns meninos brincando na fase já da adolescência, e pegavam um pedacinho de madeira e eles tiravam, né, formando ali que o não indígena chama de pince, né? De um brinco de madeira para a orelha. E aí eles brincavam ali, falavam, olha, a gente vai fazer um ritual com esse objeto, e aí vocês vão saber o que vai acontecer depois. Eles ficavam rindo e muito eufóricos ali, próximo ao rio. E aí o vídeo acaba. E aí, no outro tempo, aparece outro vídeo deles, falando o que significava aquele brinco que parecia um espinho de uma planta. E aí eles falaram que aquilo ali era para se conectar com a natureza, a terra se conectar com o céu. E aí tinha uma liderança, né, lá falando para eles explicarem o que era aquela conexão com o céu. Porque a madeira, ela não morre. A madeira, quando você, né, faz ali a cura, tira de alguma árvore, ela vai ressecar. Mas quando chove, ela naturalmente, ela cria força e ela expande, ela dilata, né? Vamos chamar assim. E aí, quando estava perto de chover, eles sentiam pelo brinco que ia chover. Mesmo o céu não estando nublado, mesmo não tendo sol ali, ou o sol muito forte, eles sentiam, porque era a conexão da natureza. Então, eles falavam que a nossa conexão, o nosso Wi-Fi, era o brinco, né? Que eles conectavam com a natureza. E assim, a gente não se afasta da natureza, nós indígenas, a gente está conectado, é por isso que a gente faz pintura dos animais, a gente tem objetos sagrados que envolvem, né, os nossos ancestrais, que é os nossos adornos. E eu lembro de uma outra conexão com a natureza muito importante, que na nossa aldeia a gente recebe escolas da educação infantil para contar histórias. Minha mãe é contadora de história, né? Ela tem 75 anos, ela conta histórias. E ela tem muita experiência. Meu pai falava que ela era a mulher do tempo. Existe a mulher do tempo dos jornais que ficam lá falando que no Paraná tá 30 graus, tá no Piauí tá 47. Ou então, na Bahia tá 19. Minha mãe, ela conversava, acordava cedo, ela fazia ali a fogueira, né? Ainda hoje ela varre o quintal e faz uma fogueira ali e tudo. E aí eu sei que um dia as crianças foram visitar a nossa aldeia e não tava bonito para chover no Piauí. A gente disse que o tempo tá bonito para chover. E não tava. Aí ela falou assim, crianças, vocês querem que a Lian traga chuva? Aí todo mundo quer.
sério? Aí eu falei assim, eu não sou tão ancestral assim para trazer chuva, não. Aí ela falou assim, sim, vai trazer a chuva, vamos cantar. A gente começou a cantar, e as crianças olhando para o céu, esperando a chuva. Só que não choveu. E aí ela falou assim, vocês querem que ela cante mais forte para vir uma... Vocês querem uma chuva fraca ou forte? Aí criança é intensa. A gente quer uma chuva muito forte. E aí a minha mãe falou, canta de novo. E aí eu cantei. E aí não choveu. Só que aí parou um tempo, assim, eles foram lanchar, né? A escola leva lanche. E também na aldeia eles lancham um lanche étnico. E aí começou a pingar. Aí eles... A professora Alian trouxe a chuva. Aí começou a chover. E nem eu entendi por que choveu. Aí eu fiquei toda orgulhosa porque eu tinha cantado a música da chuva. Aí eu falei assim, mãe, o que aconteceu? Aí ela falou assim, tá vendo aquela árvore que tá ali? Quando a flor dela começa a fechar, ela tá anunciando que vem chuva. Então, eu percebi que a flor estava fechando e eu sabia que ia chover. Então, eu fui pega, né, na graça dela e na memória e na ciência ancestral que ela tem, e as crianças também. Ou seja, nós indígenas, a gente está sempre aprendendo. Aprendendo com um todo em nossa volta, aprendendo com a natureza, aprendendo com as infâncias, aprendendo com os adultos. O que eu costumo falar é que nós devemos aproximar indígenas e não indígenas para a gente aprender juntos e para a gente se respeitar. Com certeza. Alian, você é conhecida por fortalecer a cultura e a voz dos povos indígenas, especialmente por meio da literatura, né? Conta um pouquinho pra gente dessas experiências. A voz indígena, ela vem no meu processo de escuta desde a minha infância, né? Que eu assim, com 5 anos eu comecei a entender sobre o que eram os desenhos, né? Naquela época chamava creche, né? E eu percebia que às vezes eu desenhava alguma coisa, daqui a pouco eu estava sonhando, uma professora falava uma palavra, daqui a pouco eu estava sonhando ali, sonhando acordada. Ou quando eu dormia, eu sonhava eu sendo a professora. E aí um dia uma professora perguntou, o que você quer ser quando crescer? Aí eu falei, eu quero ser professora. Ela, quer ser professora? Eu disse, quero ser muito professora. E eu com 7 anos eu tinha dificuldade de ler, porque meu irmão aprendeu a ler com 5 anos, um outro irmão com 6. Eu a que mais demorei. Eu não entendia que existia o processo para aprender a ler, né? Cada um tem um tempo. E aí a literatura veio com essa dificuldade da leitura escrita, mas compulsada da literatura e da oralidade. Porque meu avô era contador de histórias. Minha mãe e meu pai contavam histórias e os dois desenhavam também. Então, o ciclo para nós indígenas, que a criança começa a entender o que ela gosta, é de 6 a 7 anos. Eu gosto de verde. Por que eu gosto de verde? Porque representa isso. A criança vai começar a se perguntar. Então, para a gente, essa é uma das infâncias significativas. E aí, eu comecei a escrever como se essas memórias viessem. E cada vez que eu sonhava, já na fase adulta, né, cursando o ensino médio, eu anotava os meus sonhos em um caderno de desenho. Que hoje em dia a gente anda muito com o celular. Naquela época eu andava com um caderno de desenho. E eu desenhava paisagens, andava no ônibus, desenhava as pessoas ali escondida. E começava a escrever, inventava poesia. Então, esse estímulo veio da minha infância, das contações de histórias, dessas minhas memórias familiares, e desse exercício de fotografia do olhar, da educação do olhar, de perceber como que a letra da professora era bonita, como que essa professora está irritada hoje, como que essa sala poderia ser de uma cor vermelha e não branca. Então, eu anotava isso, né? E aí, essa prática era um exercício. E eu não sabia que eu estava exercitando, né? Ela veio esse múltiplo olhar literário de fazer poesia, fazer histórias infantis, contar histórias. E as histórias que eu conto são histórias
que eu escutava ou que eu via a minha avó contar. Então, a forma como a minha avó contava histórias, às vezes é como se eu estivesse na memória dela, contando essas histórias. E eu acho que se torna tão verdadeiro isso que as pessoas ficam encantadas. Quando eu conto história de avós, tem gente que vem chorando me abraçar. Eu lembrei da minha avó. Nossa, eu nem vinha para essa construção de história porque eu achei que era só de criança. Mas ela me despertou. E aí, eu acho que nós todos, seres, a gente tem uma importância nessa partícula de vivência nesse planeta Terra. Então, cada um com seus talentos. E eu acho que um dos talentos que nós, vozes indígenas, temos é a capacidade de parar um pouco para contar história ou parar um pouco para ouvir histórias, né? Então, esse é um caminho que eu escolhi e eu acho que essa escolha ela foi muito importante, porque ela tem mediado a voz ancestral do meu povo. Então, quando eu venho aqui, nesse espaço tão importante, que é uma das referências da América Latina, é o Grupo Positivo, é o Instituto Positivo, de acordo com o que a gente já leu e vê essas transformações na era da educação no Brasil e aí fora do Brasil, a gente sabe que a educação, ela traz essas memórias, né? E a educação indígena, ela traz essa memória ancestral. Eu estou contando aqui histórias verdadeiras do meu povo, né? E de outros povos. E trazendo uma cultura, não só da aldeia indígena Ucaí, mas de outras aldeias, né? Então, a gente está aqui numa grande aldeia virtual com nossos telespectadores que deram o seu tempo para nos ouvir. Então, isso é extremamente importante, é esse circuito atemporal que a educação traz para nossas vidas. E o bacana de você transmitir, né, para outras pessoas as histórias que você ouvia da sua avó, por exemplo, é que de uma maneira indireta você está conectando ela com as gerações futuras também, né? Exatamente, porque a gente percebe que o tempo ele está sendo acelerado. Mas o tempo, que a tecnologia traz uma importância muito grande para mostrar o que aconteceu ontem, hoje, né? Esse circuito de histórias da humanidade. E que esse tempo acelerado, a gente dá assim, uma ruptura quando a gente conta histórias, porque as pessoas têm que parar para ouvir. Né? Os mediadores de leitura, quando vão contar histórias, as crianças vão se desprender de algumas amarras, de alguns estereótipos, de medos. Elas vão gritar, é um jogo, vão gritar, vão silenciar, vão participar, vão querer pegar um livro, vai achar a capa bonita ou só uma página interessante. Vai ter essa dinâmica. Alian, você trouxe o teu livro premiado, livro tem língua, no qual você escreveu, co-escreveu, né? Você é coautora junto com uma autora negra. Eu recebi esse presente maravilhoso hoje, já li, e é muito, muito, muito bonito o encontro dessas duas línguas. Você quer contar essa história pra gente? Contar como surgiu a história do livro primeiramente? Esse livro foi um presente para nós, lá da aldeia indígena Ucaí, para Heloísa Pires Lima, que é uma autora negra que também está aqui no livro, né? É um dueto e é da editora Passarinho, uma editora que respeita as vozes indígenas, que respeita a escrita negra também. E esse livro é uma pergunta: livro tem língua? Por quê? Porque nós falamos várias línguas no mundo. A diversidade de povos indígenas é gigantesca. E a diversidade da cultura negra e afro-brasileira, Brasil-África, é também. Então, aqui tem a língua tupi-guarani, Zegueté, que significa fala boa. E tem a língua Iorubá, né, de matriz africana. Então, dentro desse livro vai contar a história de duas crianças, uma indígena da aldeia, que é uma menina, e outra menina de um quilombo. E ela vai falar algumas palavras em Iorubá.
E aí elas se entendem em línguas diferentes. Porque aqui vai falar que a maior comunicação é o encontro e a ancestralidade. Então elas vão conversar com a natureza, elas vão produzir sons. E é um livro que é para os pais, para as crianças, para as avós, para mediar a história de infância. E ele vai trazer surpresas, né? Como que é o sol para a cultura indígena do povo Teneterrara, povo Guajajara, como que é o sol para a cultura afro-brasileira. Ele vai fazer o som, por exemplo, o Iramiri vem pousar, tá falando que é um passarinho pequeno, vem pousar aqui, aí ele vai chamar. Ou seja, eu não estou mais com a comunicação humana, estou com a comunicação da natureza, estou assoviando, né? Tá tendo aqui uma onomatopeia. Então as crianças vão produzir sons, glub, 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 né, dos peixinhos, né, os sons. Então é para crianças bebês também aprenderem, né, a construir a sua oralidade. E ele é um vocabulário maravilhoso, que ele é o vocabulário das nossas vidas, da natureza. Então é um livro que vai falar que a cobra, ela nada rapidinho, mas que não vai trazer uma cobra com uma cena que é para assustar, para as crianças terem medo, para as crianças aprenderem que o traço da cobra indígena, ele se desenha assim, para o nosso povo. E aí é um livro ilustrado pela Fernanda Rodrigues, que é uma ilustradora negra, mas que tem origem também indígena. Ele ganhou o prêmio da revista Crescer, né, das edições Globo, e ele está à venda no site da Passarinho. E a gente está muito feliz, porque ele ganhou várias homenagens e a Prefeitura de BH comprou para distribuir em todas as escolas da educação infantil. Que maravilha, Eliane. Parabéns por contribuir para o reconhecimento dessa diversidade étnico brasileira. Gratidão imensa por estar aqui com vocês, colaborando com a educação, né, e a etnoeducação do nosso país. Alian, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, infelizmente, porque daria para continuar várias horas aqui, mas eu queria aproveitar e pedir para você contar uma história para a gente, então. As histórias que eu trago hoje é um recorte da apresentação que a gente faz de contação de histórias, que se chama Sentada na Rede, a minha avó cantava e contava histórias. Eu conto a história da minha avó sentada na rede, que ela vai trazer vozes e cantorias. Então ela inicia assim: sentada na rede, a minha avó cantava e contava histórias. Lembrava dos ancestrais, do povo de agora. Um dia minha avó sonhou com coisas da imaginação, que nasce na cabeça e desce para o coração. Assim reuniu um monte de netos e começou a pensar. Sentada na rede, ela começou a dormir e a sonhar. Sonhou com tempos de embarcação. Caravelas chegaram, atracaram nessa nação. Nessa época, a nossa língua mãe era tupi-guarani. Português não se falava aqui. A violação, a violência, sangue derramado no chão. A minha avó falava que tudo isso um dia iria acabar. Quando a humanidade expandisse a consciência e a ancestralidade em todo lugar chegar, a comunicação da língua de um bicho chamado tamanduá, a todo mundo um fio iria levar, as suas histórias contar. Histórias de felicidade, histórias de construção, histórias de amor, histórias de igualdade e de respeito com essa nação. O Brasil, que era chamado Pindorama, terra de palmeiras, aonde todo mundo iria morar. Sonhando acordado, a nação iria formar. Ai, Inhaneiro, ria, ria, re, ha, re, a, re, ia, ria, re, itu, itu, itu,
ia, ia, e. Ai, go. Janeiro, ia, ia, e. Icatu, gratidão. Que lindo! Que lindo, Alian. Emocionante. Obrigada. Gratidão, gratidão por estar aqui com vocês nesse momento muito simbólico e importante para a nossa educação do nosso Brasil. Exatamente. Alian, temos uma pergunta já clássica no nosso programa, Ler Transforma. Em uma palavra, para você, ler é? Imaginar, construir pensamentos e reflexões. Perfeito. Alian, muito obrigada, a sua participação foi muito especial. E eu aproveito para convidar você para conferir as edições anteriores do Ler Transforma e também para seguir a gente nas redes sociais e aproveitar para mandar lá a sua sugestão de tema ou de convidado para as próximas edições. Nós, do Instituto Positivo, acreditamos que ler transforma, encanta e inspira. Vem com a gente!